Olá, olá! Eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender um pouco mais sobre ruas da cidade de São Paulo. Vamos lá? Eu estou falando sobre estradas que ligam lugares dentro da história da cidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre uma estrada bastante importante aqui, que leva então a um lugar muito bonito da cidade, onde você consegue avistar a cidade toda, né? Chama Estrada do Jaraguá. Data 4 de setembro de 1937, a convite de uma população ali, publicada então no jornal da Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, né, para então a visita ao Pico do Jaraguá, Pico do Papagaio, organizado então por alpinistas ali, o Taboné, então no Clube Rex. Esse passeio seria a grande aventura, posto que a estrada turística ainda não existia. Não é? Naquela época, o acesso ao topo dos dois elevados se dava por meio de trilhas de terra de grande inclinação e era indicado apenas para quem tinha condições físicas perfeitas para percorrer aquele caminho. Revelava então os artigos de jornal disponíveis ali nos acervos do jornal Estadão, jornal então hoje Folha de São Paulo, na época Folha da Manhã. É interessante você olhar isso, que apenas com alguns poucos anos de existência, a cidade se transforma, né? A nossa cidade é uma metamorfose ambulante, né? Mas com a compra da fazenda do Jaraguá pelo então Estado de São Paulo, ali em 1939, com a abertura de uma concorrência pública para o serviço de escavação e de transporte de criação de uma via de 4 quilômetros entre então a rodovia Anhanguera e aí então aquela fazenda, né? Ali em 1951, tudo começou a mudar. Ela foi feita na picareta, dizia então os relatos de jornal, né? Conta um morador do distrito vizinho aí, do Parque então São Domingos, por onde passa a estrada, né? Gerson Santos é o nome dele, e a terra era movimentada em carrocinhas parecidas com carroças de burro, só que puxadas por dois homens. Uma pegava um lado, o outro pegava o outro e puxando então aquilo ali, iam tapando buracos, nivelando o terreno, e assim se fez essa estrada ali na década de 50 do século passado. O início da estrada possuía duas mãos, umas mãos estreitas ainda, onde mal passava um carro de cada lado, mas aí veio o progresso, não é? E aí essas máquinas de terraplanagem começaram a trabalhar com isso tudo, né? No início da década de 60, então 10 anos passados, se anunciava então que seriam iniciadas pelo governador então Carvalho Pinto, né, as obras de asfaltamento então da via. Agora não é estrada, é uma via. Então se falava apenas 4, mas então passava a ter 8 quilômetros. A estrada sairia então no quilômetro 18 da rodovia Anhanguera e terminaria então ali no Pico do Jaraguá. A primeira estrada do gênero que se construiria no estado de São Paulo. Escrevia então, na época, a via de acesso ao Jaraguá. Então é isso aí. Já de acordo com os jornais da época, para um breve início da pavimentação da estrada do Jaraguá,
O asfaltamento seria então concluído num prazo de 90 dias. Nessa matéria, então, também se falava da realização de a remoção parcial de uma pedreira e a aplicação, então, de uma base estabilizada para, então, o capeamento asfáltico. Né? Naquele texto, então, o projeto seria finalizado por 30 milhões de cruzeiros. Era uma moeda que a gente tinha aí, era um dinheiro brasileiro naquele momento. Né? À época, se questionavam, então, o plano de construção e também teria, então, ao alto do morro, desse pico do Jaraguá, nós teríamos, então, uma imensa estátua de São Paulo, o apóstolo, no cume, então, do pico do Jaraguá. Projeto, então, inspirado ali no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Então, lá teria Cristo Redentor, aqui teria São Paulo, não é? Seria, então, levado a cabo. Alguns meses adiante, porém, a estátua jamais sairia do papel, né? Então, ali por volta de 1962, a Fazenda do Estado cederia ali o Pico do Jaraguá, num comodato de 20 anos, para então a Rádio Bandeirantes, que pudesse instalar ali então a torre de televisão e os seus transmissores. Tá lá, você vê lá o Pico do Jaraguá e vê aquela antenona, né, em cima ali do Pico do Jaraguá, né? Aí entra aí a ideia de um terreno ocupado no quilômetro 4 da estrada, no sopé do morro, né? Então o Henrique Manzo fundaria a Galeria Narcisa. O segundo sobrinho, então, tenta fazer uma antiga linha de ônibus que tivesse, então, um percurso estendido até essa galeria, né? E tantas coisas vão acontecer, né? E aí a escalada do Jaraguá não era mais uma aventura. Essa via, então, passava a ter 720 metros de altitude num quilômetro 18 da rodovia Anhanguera, serpenteava 4 quilômetros até o sopé do Jaraguá e o Pico do Papagaio, e depois, então, alongava-se 4 quilômetros até o platô, depois, então, os dois elevados ali 1.100 metros de altitude. Aí, Estrada do Jaraguá, um lugar e suas histórias. E hoje nós contamos essa história para vocês. Peço, compartilhe, passe para os amigos, dê o seu gostei ou o seu não gostei. Lá no Facebook estamos com 1.000 e poucas pessoas. Aqui no YouTube estamos com 450. Vamos subir. Me ajudem a ter melhores inscritos aqui no YouTube para a gente aumentar essa historinha que nós estamos contando para vocês. Agradeço bastante. Até a próxima.